Comunicação política. Jornal da CBN Cuiabá. Ai, gente, eu tô... Agora sim, Mariana Bonjour, muito bom dia. Toda terça-feira a gente tem esse encontro marcado por aqui. Dessa vez a gente se viu há pouco menos tempo, né? Domingo esteve aqui conosco na transmissão, trazendo os resultados aí, né, do processo eleitoral aqui na capital mato-grossense, eleição definida. O que temos para hoje? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Cami, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, quem acompanha também pelo YouTube. Bom, pois é, domingo a gente estava aqui, né? Acho que o pessoal não tá com tanta saudade de mim ainda. Tá, sim. Estamos todos. Mas programa especial, né? O primeiro programa logo depois do segundo turno, então a gente vai fazer uma análise com um convidado que entende muito, espero que vocês gostem. O nosso convidado de hoje é o Paulo Loyola, ele que é estrategista político, entusiasta de memes, uso de dados e tecnologia em campanha, sócio fundador da Base Lab e fundador da Perifalab. Administrador com experiência de 15 anos em planejamento estratégico, passagem por prefeituras e empresas estatais, foi funcionário público por 12 anos, mestre em gestão pública pela FGV, MBA em responsabilidade social e terceiro setor pela UFRJ e MBA em gestão energética. Também é autor de 2 livros de marketing político, Construindo Campanhas a Caminho para a Eleição e Marketing Político. É professor também de marketing político na Uninter e já escreveu para a Carta Capital, Estadão, Folha, entre outros. Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer todo meu, Mariana. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês da CBN, viu? Paulo, para começar, né, igual eu falei, nosso primeiro programa aqui é toda terça-feira, logo depois do segundo turno, então vai ser o tema majoritário aí, né, do nosso programa hoje. E queria começar perguntando, na sua avaliação, quais foram nessas eleições municipais desse ano os fatores determinantes, principalmente aí para esses resultados no segundo turno? Você acha que teve alguma surpresa, alguma tendência que a gente não esperava aí para a eleição? Não vi nenhuma surpresa. Muita gente está falando que o Centrão, foi o grande vencedor da campanha, mas isso é, na verdade, o que vem acontecendo desde a redemocratização, né? Não é um fato novo em si. Alguns, sim, fatos novos, minoritários, nada absurdo, nada que chame tanta atenção assim, no sentido de, talvez o que chame um pouco mais de atenção é o desempenho ruim do campo progressista, né, das esquerdas, num momento onde o PT detém o governo federal. Isso é houve um descasamento aí de um gráfico que geralmente acompanha o crescimento do número de prefeituras relacionado ao controle do governo federal. Então, esse talvez seja um pouco aí do destaque que tenha para dar em relação a essa eleição em si. Perfeito, Paulo. Aproveitando, né, que você tocou nesse ponto, você acha que esse desempenho, né, vamos falar, um desempenho mais fraco, né, do campo progressista, o Centrão vai conseguir aí um maior espaço para o Lula, vai ter uma pressão maior, né, dentro aí também do Congresso, né? São partidos aí que não têm uma coloração ideológica, né, muito grande, ampliou, como você mesmo falou, né, a bancada de prefeitos e a gente sente que já estão se sentindo um pouco mais empoderados, né? Você vê que essa pressão assim, né, em frente do Lula vai ser maior? Eu não tenho nenhuma dúvida. Na verdade, essa pressão já vinha sendo muito grande. Vamos lembrar que mesmo no Congresso, independente das eleições municipais, as esquerdas somadas não vão dar muito mais do que 130 votos, numa casa de 512. E aí a gente tem questões muito sérias relacionadas, por exemplo, à distribuição das emendas, que até está em questionamento pelo STF nesse momento, que também gerou
algumas respostas aí por parte do mundo político, mas, de maneira geral, o que a gente está vendo e vai continuar vendo, e inclusive esse próprio resultado, de uma certa forma, ele também é fruto desse resultado legislativo de 2 anos atrás. Porque o que a gente viu é que os municípios que receberam emendas, por exemplo, tiveram uma taxa de reeleição muito alta. Então, o que acabou acontecendo é que municípios com capacidade muito baixa de investimento receberam um número muito grande de emendas e isso permitiu com que grupos políticos se perpetuassem no nível local de uma maneira bem acima da média histórica brasileira. Eu ia até fazer essa pergunta, Paulo, porque a taxa de reeleição realmente, né, ela foi mais alta e você se dá esse motivo principalmente para esse fato das emendas, então. É o que os principais analistas estão apontando. Tem uma coisa também aí do sentimento social, né? A gente veio de um sentimento ali de 2018 que muita gente achou que iria permanecer, né? Um sentimento de mudança, de renovação, do precisa mudar, tudo isso que está aí. Mas a verdade é que em 20 esse sentimento já tinha se enfraquecido, em 22 também um pouco mais, e em 24 acho que foi a consolidação do sistema ter vencido esse processo sobre a renovação dele próprio. De fato, a gente viu aí um nível de reeleição, principalmente, muito alto, e principalmente nas cidades que receberam um valor maior de emendas por habitante. Então, quanto maior era o nível de emenda por habitante, maior era também o nível de reeleição dos prefeitos. E falando um pouquinho, Paulo, em relação à polarização, aqui em Cuiabá, né, o segundo turno, ele foi disputado entre um candidato do PL, né, que foi o prefeito eleito agora, o Abílio, que é até então deputado federal, e o candidato do PT, que é o Lúdio, né, que também aqui é deputado estadual. E a gente acho que teve a gente vem falando, né, só outra capital, que foi Fortaleza, que também teve essa polarização direta, né, entre PL e PT. Aqui a gente teve a vitória do PL, em Fortaleza a vitória do PT bem mais acirrada, né. Tivemos também São Paulo, que era um pouco, a gente brinca, né, que meio camuflada, que não era um PT, um PL, mas algumas situações assim, você acha que a polarização foi mais presente, né, a gente fala que nas eleições municipais não tem, né, tanto essa disputa ideológica, uma eleição muito mais pragmática, mas você acredita que a polarização ela foi bem mais visível nessa eleição de 2024? Você acha que isso influenciou o resultado em algumas capitais e municípios? Influenciou mais em umas, menos em outras, principalmente dependendo ali do cenário que estava montado, né? Vou pegar um exemplo de uma eleição que eu acompanhei muito perto, que foi a eleição de Porto Alegre, mas depois eu quero comentar também uma coisa bem interessante sobre a eleição de Cuiabá e o desempenho do PT aí. Mas falando sobre Porto Alegre inicialmente, por exemplo, tiveram 2 eleições para mim, o primeiro turno e o segundo turno. Eu tive a honra de ser ali o marqueteiro da Juliana Brizola, candidata do PDT, acabou ficando em terceiro lugar com quase 20% dos votos. Enquanto ela, que estava representando um centro político ali, esteve dentro do pleito, a discussão, do meu ponto de vista, estava muito mais técnica, estava falando de saúde, de educação, dos problemas da cidade, das enchentes, de obra, e de questões que eram dores muito reais da população. No segundo turno, como, mais uma vez, aí, polarizou de fato entre a Maria do Rosário, do PT, e o Sebastião Melo, que apesar de ser do MDB, estava com apoio de toda a direita, inclusive tem uma vice do PL, e que tinha pautas mais à direita, de fato, a eleição já polarizou bastante no segundo turno, por conta das características dos 2 candidatos que estavam colocados ali naquele momento, sabe? Então, tem um pouco dessa questão de quem está ocupando o espaço político, quem está pautando o espaço político e como essa questão se desenrola. Agora, por exemplo, Fortaleza, a gente já viu isso desde o início, né? E isso desde o primeiro turno. Mesmo sendo 4 candidatos ali que estavam muito competitivos nesse processo, os 4 representando 2 polos muito claros, né? Então, a gente viu esse processo ali rodar de uma maneira que a gente viu em poucas eleições. São Paulo acabou tendo a figura do Marçal também bagunçando um pouco o jogo,
e que marcou o Marçal como uma figura mais à direita e acabou marcando o Nunes como um candidato moderado, quando, na verdade, o planejamento inicial ali era ter o voto mais à direita antes da entrada do Marçal. Então, a entrada de determinados atores, ele muda o posicionamento frente a essa questão. E o que a gente viu é que essa disputa da polarização, de maneira geral, e aí eu tenho hipóteses sobre isso, mas de maneira geral, no embate direto, favoreceu mais o campo da direita, e a gente pode ver isso pelo número de partidos e população governada dos partidos de direita, direita que eu digo efetivamente identificados com ela, como o PL, como republicanos, como o PP, para pegar poucos exemplos aqui, e não tão ao centro, mas que também tem pautas bem à direita, como o PSD, como União Brasil. Então, estou me referindo mais a esse primeiro grupo aqui que eu me manifestei. E que, de fato, cresceu politicamente nas eleições. Hoje, essa direita mais ideológica, mais identificada com o processo ideológico de formação das direitas, ela, de fato, cresceu nas eleições, enquanto a esquerda, de maneira geral, apesar de um crescimento muito tímido do PT, se a gente for analisar enquanto campo, estagnou ou até diminuiu. Agora, o interessante que eu ia comentar até sobre a candidatura aí de Cuiabá era que o candidato do PT em Cuiabá fez mais votos do que o Lula em Cuiabá, que é um fenômeno, para mim, bastante interessante da gente analisar. Inclusive, foi uma candidatura que não usou tanto até os elementos visuais do PT, né? Não usou tanto vermelho, não usou tanto a estrela. Quase que escondeu ali o partido, e eu acho que isso também fala um pouco sobre o momento histórico que a gente está vivendo. E aí é onde eu ia desenvolver essa minha hipótese, que carece de mais números, mas é que é um fato que eu venho falando já há alguns anos dentro do campo, que a esquerda vem perdendo, e aí eu não acho que isso tem uma razão única, e até, se a gente quiser, a gente até aprofunda um pouco dessas razões das minhas hipóteses, mas ela perdeu nitidamente para mim a disputa narrativa, principalmente no campo das redes. Tá? Mas a disputa hegemônica, a narrativa nas mídias, nas redes, se você somar aí a exposição de maneira geral, me parece que a esquerda tem tido dificuldade de adaptação a esse novo momento, principalmente das redes sociais, em diversas frentes, em termos de formato, de tom, de conteúdo, de distribuição, e dentro de várias questões técnicas que se colocam dentro da comunicação. Para além do fato, que eu já falei aqui no início do programa, que a gente teve também um desempenho legislativo superior da direita em 2022, o que fez com que a direita tivesse também mais emendas para distribuir, e isso se refletiu no resultado do pleito. Paulo, eu queria aproveitar, dá até para a gente aprofundar, né, como ele sugeriu esses outros detalhes ali em relação à esquerda, mas só voltando um pouquinho para essa situação que você ilustrou para a gente aqui na capital, essa estratégia que foi usada, né, pelo candidato Lúdio em se distanciar um pouco da imagem do PT, você falou até os símbolos, né, ele não usava o vermelho, usava o azul, nessa reta final também divulgou alguns adesivos, né, sou cristão, voto no Lúdio, para tentar atrair um pouco também desse eleitorado, e com isso foi conseguindo avançar talvez com alguns setores com os quais ele não conseguia dialogar, né? E isso foi um ponto, inclusive, que ele destacou numa coletiva à imprensa aqui, depois que ele foi derrotado, né? Ele falou dessa votação expressiva, como você destacou, e essa possibilidade de conseguir alcançar públicos que até então ele não conseguia dialogar, né? Justamente por esse distanciamento que ele adotou ao longo da campanha. E o candidato vitorioso, o Abílio, disse que essa foi uma estratégia inteligente e que quase deu certo, né? Teve uma votação muito boa. Eu queria que você comentasse também um pouquinho com a sua experiência. Você acha que isso é interessante, né? Você tem um candidato do PT, até que ponto isso é interessante, na verdade? Ter um candidato do partido que se distancia um pouco do partido para tentar alcançar um eleitor que está um pouco mais distante, ou se fica um pouco incoerente. Eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Tá um pouco longe da tua realidade aí, né? Um cenário mais local aqui, mas acho que de alguma maneira dá para você trazer algum detalhe para a gente em relação a esse cenário que a gente teve aqui na capital. Na verdade, eu tive uma experiência em 2022 muito interessante, porque eu trabalhei na campanha do presidente Lula num braço específico de diálogo com evangélicos.
Então a gente estava gerenciando ali justamente os canais, WhatsApp, páginas, e construindo políticas em torno deste processo para dialogar com o campo evangélico. Então, parto inclusive dessa experiência até para a resposta que eu vou te dar. O que eu acho que acontece nesse processo? A gente não pode negar a mudança do perfil demográfico brasileiro que ocorreu nos últimos anos. Tá? Então, acho que isso é negar a realidade. O crescimento da população evangélica, o crescimento do domínio ali narrativo do conservadorismo e de diversos outros elementos, a precarização do trabalho, que levou também à plataformização do trabalho, né? Você tem muito mais gente trabalhando em iFood, em Uber, e menos gente trabalhando como CLT e se identificando como trabalhador. Estou falando de duas mudanças aqui, estruturais da sociedade, sobre fatos com os quais a gente não pode negar. Tá? Agora, se será o PT ou não a liderar este processo de diálogo das esquerdas, eu até acho que não vai ser por uma questão de resistências internas e de características do partido. Tá? Não acho que seja impossível, como não foi. Como estou falando aqui da experiência de 2022, foi muito interessante a gente ver, falando sobre o público evangélico especificamente, que a gente tinha um número bastante significativo de evangélicos, neopentecostais, inclusive, progressistas, que tinham sido desigrejados, que estavam sofrendo perseguição dentro das igrejas, que não se identificavam com aquele processo que estava colocado de maneira tão conservadora. Então, era um grupo minoritário? Sem dúvida era um grupo minoritário, mas é um grupo que não dá para deixar de dialogar se a gente estiver pensando como campo progressista. Eu repito, não estou falando como partido, como PT, como PSB, como PDT. Falando que se o campo progressista quiser disputar nacionalmente um conjunto de propostas e colocar suas pautas em questão, ele vai ter que dialogar com uma parte da população e trazer características que partem dessa realidade. E você vê algumas candidaturas, inclusive, muito interessantes que vão nessa direção. A gente está até para soltar um livro aqui sobre isso na Basilab, na empresa que eu sou sócio, justamente de candidaturas progressistas evangélicas. A gente pegou o exemplo, por exemplo, da Ava Santiago, que foi a mulher mais votada da história de Goiânia, que é do PSDB, do Wesley Teixeira, que é o primeiro suplente de deputado estadual do PSB no Rio de Janeiro, entre outras candidaturas que dialogam muito bem com esse campo, estão dentro do campo progressista, estão dentro do campo democrático, e que abrem ali um tipo de diálogo que hoje, institucionalmente e majoritariamente, e não é que não existam exemplos, por exemplo, o PT do Rio de Janeiro tem a deputada federal Benedita da Silva, que é um quadro evangélico, tem o deputado estadual Renato Machado, que é um pastor evangélico. Então, existem também esses exemplos colocados dentro do partido. Mas estou falando que, institucionalmente e majoritariamente, o partido ainda tem muitas dificuldades com esse processo. Então, talvez quem esteja com mais possibilidade de fazer esse diálogo e essa expansão de campo com o conservadorismo não seja o próprio PT, apesar da experiência de Cuiabá. E apesar da experiência de Cuiabá ter sido muito bem sucedida, do meu ponto de vista, aí o partido tem que avaliar se isso é interessante dentro da estratégia do que ele quer para os próximos anos dele. Assim, a gente está vendo agora um nível de tensionamento muito grande dentro do PT, inclusive nessa questão das pautas, mas porque a gente vai ter disputa das internas do PT, que eles chamam de PED, lá dentro. Então, você já vai ver ali que a Gleisi está tensionando com Padilha, que o Reginaldo Lopes está tensionando ali em Minas Gerais, que o Edinho, o ex-prefeito de Araraquara, também começa a pautar algumas questões, mas esse tensionamento tem bastante mais a ver com as disputas internas do partido que vem por aí e, obviamente, o que vai ditar essa questão. E aí eu volto no primeiro ponto. Eu acho que é uma grande negação da realidade a gente dizer e querer negar que há uma mudança demográfica em curso na realidade brasileira e que partidos têm que se adaptar. Agora, não serei eu a dizer o que o PT, ou o PDT, ou o PSB vai fazer. Eu acho esse caminho mais simples, pelas características atuais, ser feitas por partidos mais da centro-esquerda, por exemplo, como o PSB e o PDT, do que pelo próprio PT
que tem tido estratégias aí mais de defesa, ainda que no campo retórico, e no governo tem sido obrigado a governar de maneira bastante ampla, liberal quase, né? Então, são desafios que vão ter que ser compostos aí nesses próximos anos e tomada de decisão para aquilo que os partidos têm como seus grandes objetivos. Pedro Panocchi, a qualquer momento o repórter nos aciona? Tá na hora já da gente fazer aquele intervalo? Ainda não, Mari? Dá tempo de seguir mais uns minutinhos por aqui, fica à vontade. Outro assunto, Paulo, que aqui a gente foi muito questionado também na rádio, em outras situações, foi em relação aos apoios de políticos, né, e alianças. Por exemplo, aqui em Cuiabá, no primeiro turno, a gente tinha também o Eduardo Botelho, que é o atual presidente da Assembleia Legislativa, que tinha o apoio, né, Cami, do governador do estado, que é muito bem avaliado, da maioria dos deputados federais, deputados estaduais, realmente era um apoio muito grande ao Eduardo Botelho, que nas pesquisas mostravam ele em primeiro, foi até uma surpresa, porque nenhuma pesquisa mostrava ele fora, né, do segundo turno. E aí a gente teve essa surpresa dele ter ficado em terceiro, né, o Lúdio ter conseguido aí ultrapassar ele ali na eleição. E como que você vê essas alianças, esses apoios? Você vê na eleição municipal e nessa em específica, se teve uma intervenção menor, maior? Também queria que você falasse um pouquinho da influência de, por exemplo, Lula e Bolsonaro nesse segundo turno. Como que você vê a importância dessas alianças e apoios? Eu vou falar eu peço perdão para dar mais uma vez o exemplo de Porto Alegre. Fique à vontade, que é do qual Paulo. eu parto, porque foi onde eu vi muita pesquisa, Paulo, onde eu botei eu vou pedir pra gente seguir daqui a pouquinho, porque agora sim a rede nos chamou, então a gente vai guardar para que você possa responder na íntegra daqui a pouco. Você fica conosco aqui mais uns minutos, a gente vai acompanhar o repórter CBN, já voltamos. Repórter CBN. Um pouquinho mais por conta do repórter e também de uma intervenção na rede, mas seguimos aqui com o nosso quadro Comunicação Política, toda terça-feira, na companhia de Mariana Bonjour, hoje recebendo Paulo Loyola, que é estrategista político e professor de marketing político. Mari, antes da gente fazer aquela pausa, né, para o repórter, você estava perguntando ao Paulo sobre essa questão dos apoios, né, citou aí o caso do deputado Eduardo Botelho, que disputou o primeiro turno aqui na capital com o apoio de muitos membros da bancada federal, de deputados estaduais, um apoio do governador Mauro Mendes, que tem uma aprovação aqui que passa dos 70% e ainda assim ficou fora. E a Mari perguntava aí, né, ao Paulo se essas intervenções, até que ponto, né, isso aí traz voto ou não. Houve muita essa discussão por aqui também. O próprio governador, só para aproveitar esse gancho, Mari e Paulo, ele declarou, ele disse o seguinte, né, olha, independente de apoio ou não, acho que pesa muito a imagem, né, do candidato. E aí queria que você também fizesse aí a tua explicação, aproveitando isso que a Mari perguntava antes do repórter. Bem, gente, essa pergunta ela é muito boa. Como eu falei, eu vou usar um pouco do exemplo de Porto Alegre, que foi onde eu tive mais acesso ali à pesquisa, a Quant, Quali, e estava ali dialogando e olhando e falando com as pessoas o tempo inteiro, e que foi uma eleição bastante interessante, porque o presidente Lula estava com a candidata Maria do Rosário, o governador Eduardo Leite estava com a candidata Juliana Brizola, com a qual eu estava trabalhando, e o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, estava com o candidato Sebastião Melo ali do MDB. O que a gente viu em pesquisa, num primeiro momento, na pré-campanha e tudo mais? Que esses nomes, eles mais, de maneira geral, mais atrapalhavam do que ajudavam, tá? Isso foi mudando um pouco até ao longo da campanha, porque Porto Alegre estava muito afetado pela questão das chuvas, que foram em maio. Eu estou falando de pesquisas ali do início de julho, e que depois a gente foi apurando e vendo que até no momento mais próximo do pleito do primeiro turno, essas percepções já tinham mudado um pouco, né? A opinião pública ela vai mudando as suas percepções. Então, por exemplo, a gente viu ali que na questão das chuvas, o próprio Eduardo Leite, em pesquisa, era mais associado à questão negativa das chuvas do que o próprio Sebastião Melo, que era o prefeito da cidade. Enfim, exato, sem entrar em nenhum tipo de mérito técnico aqui sobre a responsabilidade, falando somente sobre a percepção. Agora, isso vai depender muito
dos objetivos, né? Por exemplo, a candidata Maria do Rosário do PT, lá em Porto Alegre, fez uma campanha muito voltada para as esquerdas. Ela fez muito pouca questão assim, de expandir campo, né? De fazer gesto, por exemplo, como houve aí em Cuiabá, eu estou em São Paulo. Então, o objetivo ele muda muito. Então, assim, uma campanha do PT da Maria do Rosário, por ser o quadro que por ter a história que tem, não poderia e não escolheu deixar o presidente Lula de fora. Falou muito do presidente Lula, usou todos os ministros. Isso fez com que o resultado do primeiro turno, por exemplo, da Maria do Rosário, entre outros fatores, obviamente, ficasse bastante restrito ao resultado legislativo que as esquerdas tiveram. As esquerdas fizeram ali mais ou menos 25% dos votos, ela fez 26% dos votos em primeiro turno. E expandiu um pouco, inclusive, em segundo, fazendo no máximo 38 ali. Por uma questão que ela se marcou muito pela esquerda, e que pode-se até dizer que, assim, enquanto resultado legislativo, foi muito bem sucedido. Marcou bem, aumentou 2 cadeiras ali de vereadores, apesar da infelicidade no pleito majoritário. O resultado legislativo, inclusive de renovação de quadros, foi bastante interessante para a esquerda de Porto Alegre. A Juliana, por exemplo, o candidato a Juliana Brizola, que eu estava trabalhando lá, teve o apoio do governador Eduardo Leite, que quando entrou, deu uma dimensão de apoio político para a campanha que não tinha até então. Aí, essas coisas a gente tem que medir com muito cuidado e abordar com muito cuidado. Eu não acho que veio um voto direto do Eduardo Leite para a Juliana. Do tipo, o Eduardo apoia, então eu vou votar na Juliana. Ao mesmo tempo, veio um tipo de força política que, de fato, aumentou o número de atores políticos em torno da Juliana e que fez com que ela tivesse mais força política, logo, fez com que ela tivesse mais votos. Ao mesmo tempo, o apoio do Eduardo Leite afastou a Juliana do campo progressista e de um voto útil que estava vindo em direção à Juliana. Então, eu não consigo mensurar, foi bom, foi ruim, essa conta fechou, essa conta não fechou. Estou dizendo que existiram esses 2 efeitos, sabe? Uhum. E muito nitidamente, o número de apoios da esquerda abertos, assim, super aumentando, vem o Eduardo na TV, esses apoios estancam, praticamente. Ao mesmo tempo, começa a vir uma série de outros apoios vindos do centro político. O Sebastião Melo fez de tudo para esconder Bolsonaro, que de fato era ali uma figura que não era bem avaliada. A gente estava vendo uma relação assim, de 3-1 negativo entre apoio e rejeição de Bolsonaro, especificamente em Porto Alegre. Lembrando que ali o presidente Lula ganhou também em 22, ainda que 2 anos depois o cenário seja um pouquinho distinto até de avaliação do próprio Lula. Então, reparem que são muitos elementos, e eu não conheço tão bem assim, as especificidades de Cuiabá para dizer isso. Isso depende do teu público, de com quem você está dialogando, quem já estava próximo de você. Porque às vezes é um governador muito bem avaliado, mas que não dialoga com o campo. Sei lá, você tem apoio de professor e é um governador que não tem bom diálogo com o funcionalismo. Estou dando um exemplo bobo aqui, mas que pode casar aí na questão atual. E outra coisa é que essa transferência, como eu já falei lá no caso do Eduardo, no caso da Juliana lá em Porto Alegre, essa transferência ela não é direta. Não quer dizer que a aprovação de um vire voto do outro. A própria Maria do Rosário, que usou Lula em tudo que ela pôde, usou todos os ministros e todas as figuras do PT, e todos os apoiadores e todos os artistas, manteve ela extremamente restrita ao campo da esquerda ali, institucional. Não digo nem ao campo progressista mais amplo, tanto que a Juliana fez 20%, o campo progressista fez 46%, e a Rosário fez 10% a menos do que isso no segundo turno. Então, tem essas questões a serem analisadas.
Perfeito, alguma pergunta? Aqui também, Paulo, outra dúvida que também, pessoal, a gente tem comentado muito na rádio, é a questão o número de abstenção, né? A gente sabe que no segundo turno, geralmente, né, tem uma abstenção maior, né, assim, por N motivos, seja porque são só duas opções, às vezes as pessoas realmente não querem ter que escolher entre aqueles candidatos específicos, seja porque no primeiro turno eles vão também muito por causa de vereadores, né, a gente costuma conhecer mais vereadores, enfim. Mas o fato é que teve um aumento dessa abstenção e aqui até maior, né, do que na pandemia, né, em que ninguém poderia sair de casa. Então, queria que você avaliasse, na sua opinião, o que tem levado essa abstenção, essa participação menor, pelo menos, né, aparentemente, cada vez menos uma participação aí eleitoral. O que isso tem indicado? Eu gosto muito, Mariana, a gente já se conhece há um certo tempinho, né? Você sabe, eu gosto muito de falar as coisas baseadas minimamente em algum fato, em alguma realidade. O fato que a gente tem é que a abstenção está aumentando. Mas, do meu ponto de vista, faltam elementos de estudo, faltam números, faltam dados para a gente caracterizar de fato o que está acontecendo em relação a essa abstenção. Essa abstenção está aumentando, isso eu não tenho dúvida. Mas, por exemplo, eu vou pedir o perdão de usar o caso de Porto Alegre de novo, porque foi a maior abstenção do país, salvo engano. Tá? Mas, vamos lá. Porto Alegre tinha passado pela maior chuva da história em maio. Foi difícil até achar gente para trabalhar na campanha. Então, o que aconteceu? Muita gente que morava ali saiu. Se eu fizer uma atribuição muito direta dessa abstenção a porque as pessoas não se empolgaram com os candidatos, muito possivelmente eu vou estar errando nessa análise. Então, quantas pessoas migraram? Quantas pessoas... Eu, por exemplo, eu voto no Rio de Janeiro. Eu moro em São Paulo. Eu estava em Porto Alegre. O meu título está no Rio. Eu estava envolvido com a eleição, eu não voltei para votar. Mesmo que se faça uma pesquisa no Rio de Janeiro sobre a abstenção, uma pesquisa presencial sobre por que você não votou no Rio de Janeiro, essa pesquisa não vai me capturar, porque eu não estava no território, nem para responder essa pesquisa posteriormente. E aí tem outro brasileiro, uma população que está envelhecendo. Conforme as pessoas vão ficando mais velhas, o deslocamento vai ficando mais difícil. E isso também atrapalha. E, sem nenhuma dúvida, e isso também é um fato, é onde todos os analistas estão indo, eu só teria mais cuidado para fazer essa afirmação com todas as letras, tem uma desmotivação, um sentimento com as pessoas de descrença na política. Isso faz, de fato, com que menos gente vá votar. Porque há uma percepção de uma parte nada desprezível da população que, independente do resultado, a vida dele não muda. E isso faz com que a pessoa possa tranquilamente falar, olha, eu não vou perder aqui 2 horas do meu dia, 3 horas do meu dia, pegar fila, pegar ônibus, pagar estacionamento, pegar carro, ir votar, voltar, quando eu poderia estar um domingo com a minha família, porque esse pleito, de fato, não vai mudar a minha vida. Então, eu não estou negando a existência deste sentimento, muito pelo contrário. Eu acho que ele é um sentimento presente, acho que ele é um sentimento cada vez maior, mas eu só acho que faltam dados mais aprofundados e pesquisas mais qualificadas para a gente fazer uma afirmação mais qualificada em relação às razões reais do porquê essa abstenção está aumentando. Então, vou voltar no exemplo de Porto Alegre. Porto Alegre tem quase 30% de idosos. E, repito, passou por uma grande chuva. E isso, eu conheço várias que moravam em Porto Alegre, estavam em Porto Alegre, que votariam em Porto Alegre, que saíram de Porto Alegre logo após as chuvas e que não voltaram para votar, por exemplo. Então, tem que se analisar essas questões. Tem mensagens aqui. Eu ia perguntar se a gente tinha perguntas. Parabenizando também pela entrevista, mandar um alô para todo mundo que está acompanhando. Pedro Batista disse aqui, excelentes reflexões do Paulo. A Luciana Barros também comentando por aqui. Paulo é um dos melhores analistas políticos da atualidade. A Vera Lúcia também comentando aqui no WhatsApp, dizendo que está acompanhando e parabenizando a Mari mais uma vez aqui pelo quadro, dizendo que está gostando de acompanhar aqui também as nossas reflexões. Pedro Panoc está um pouco mais quietinho.
direto. ali, tá atento. Tá escondidinho ele aqui, Paulo, mas vou ver aqui se o Pedro tem algum questionamento para trazer pra gente também. Muita gente comentando sobre esse cenário de polarização. Fica à vontade, meu amigo. Cadê sua câmera? Cadê Anderson para nos ajudar aqui a alterar a câmera? Enquanto nós vamos tentando a câmera, fica à vontade para trazer seu questionamento também, Panoc. Mas enfim. Corre aqui, Anderson, para botar o Panoc na tela. Surgiu aqui uma dúvida. Não sei nem se vocês já trataram disso, que eu tive que sair um pouquinho aqui para auxiliar uma outra situação. Mas, Paulo, muito se falou da questão das redes sociais, né? E a gente já tem esse experimento, aquele fenômeno que foi aquela primeira eleição do Jair Bolsonaro. Depois disso, nós já tivemos pelo menos mais 4 eleições aí entre municipal e presidencial. Na sua avaliação do ponto de vista, né, do marketing e na tua longa experiência, essas últimas eleições, o que a gente tirou de aprendizado? De fato, as redes sociais têm um papel determinante também na escolha do eleitor. Qual a sua avaliação, levando em consideração pelo menos essas 2 últimas campanhas? Gente, eu acho que é absolutamente inegável o poder e o crescimento das redes, e mais uma vez, isso vem acompanhado de dados, né? Nos últimos 10 anos, o número de usuários da internet no Brasil quase dobrou. Então você tem mais gente. Esse ano, pela primeira vez, e nós estamos aqui fazendo uma transmissão pela rádio e pelo YouTube, pela primeira vez eu tenho mais gente assistindo TV, assistindo, né, uma tela pelo YouTube do que na TV aberta. Então, esse é o tamanho que as redes tomaram no ano de 2024. A gente viu alguns prefeitos, por exemplo, que vinham fazendo um trabalho muito integrado ali de redes. Posso dar alguns exemplos aqui, tanto à direita quanto à esquerda. Por exemplo, o próprio Eduardo Paes, o Topázio Neto em Florianópolis, o Rodrigo Manga em Sorocaba, o João Campos em Recife, que foram pessoas que vieram fazendo um trabalho de longo prazo com as redes sociais e que dificultaram muito o trabalho dos seus adversários. Por óbvio que tinha ali muita política, por óbvio que tinha ali um trabalho de alianças. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes trouxe o Otônio de Paula, que fez uma amarração muito forte com evangélicos e impediu em grande parte ali o crescimento da direita no nível local do Rio de Janeiro, ganhando o pleito em primeiro turno com 60%. Então, não estou dizendo que isso foi só por causa das redes sociais. Agora, por exemplo, vamos pegar aí o exemplo do próprio Marçal. Era um cara que não tinha tempo de TV, terminou em terceiro lugar ali, coladinho no Boulos, que teve 10 vezes mais dinheiro do que o último pleito, onde ele praticamente repetiu a votação do último segundo turno de quase 40%. Ele cresceu 7% de uma eleição para outra, quando ele teve 1000% mais dinheiro e mais exposição, e mais, enfim, tudo, né? O que a gente viu em termos de redes nesse período, que dá para afirmar com muita tranquilidade, sabe aquele papo de que não tem mais bobo no futebol? Que não tem mais bobo nas redes sociais. Eu acho que dá para pegar um pouco desse corte aí também. Porque, por exemplo, cara, eu fiz uma campanha em 2018, você deu como marco aí a eleição de Bolsonaro de 2018, que de fato para mim é um marco mesmo. Eu fiz uma campanha em 2018 porque eu fui uma das pessoas que mais investiu em tráfego pago no país, que foram 14 mil reais. Teve campanha esse ano que botou 500 mil e não ganhou, sabe? Então, assim, tem mudança do algoritmo, enfim, essas coisas vão mudando muito de um período para o outro. O que eu posso te afirmar com muita tranquilidade é que quem não trabalhou bem as redes não teve nenhuma chance de chegar ao pleito. Agora, o que eu acho, para onde que a gente está andando e para onde que o mercado vem amadurecendo? Para um processo de multimídia, porque eu também não vou negar, por exemplo, que as inserções, principalmente, eu acho que comercial não, tá? Comercial eu acho que é um processo que tem muita dificuldade de chegar na população. Acho que comercial é uma coisa que chega mais na militância, chega mais naquele cara que é muito aguerrido. E esse cara é o cara que te para na rua e fala: nossa, o comercial de ontem foi ótimo, vocês mandaram super bem. Mas é pouca gente. E isso a gente viu em Quali, isso a gente viu em Quant, isso a gente viu em todo tipo de pesquisa que a gente rodou.
Agora, as inserções, esse cara não está esperando. Né? Ele está aqui ouvindo a CBN, e aí no Do intervalo nada, da tum, programação... né? Ele é obrigado a escutar, né? E é curtinha, né? Uma pílula que ela é mais certeira, talvez, né, Paulo? Ele não vai mudar de rádio porque entrou aquele comercial de 15 segundos. Ele vai esperar e ele vai continuar. Então, isso acaba tendo um impacto, às vezes, até maior. Agora, por exemplo, a gente teve um processo com tráfego pago, principalmente, porque outro elemento que mudou bastante nessa eleição é que o orgânico, aquilo que as redes entregavam normalmente e organicamente, diminuiu muito. Então, quem não fez tráfego pago ou quem não tinha uma audiência muito bem constituída prévia, tá? Não dá tempo de criar essa audiência durante os 51 dias de campanha que a gente teve. Então, isso também me parece, eu vejo uma mudança, e a quantidade de gente procurando a gente para já fazer planejamento logo depois do fim do primeiro turno me chamou a atenção nesse sentido, porque, de fato, as pessoas estão vendo que não adianta tentar trabalhar a rede, e isso é uma coisa que a gente está falando, eu estou falando isso pelo menos desde 2016, que não adianta começar a trabalhar esse processo em cima do pleito, não vai funcionar. E aí vai demandar uma questão de tráfego pago, de muito investimento, para corrigir essa falta de investimento ao longo do tempo. E eu estava vendo, inclusive, Paulo, eu não tinha me atentado a números ainda, mas eu vi que triplicou, né, os gastos de candidatos com Facebook de 2020 para agora, triplicou. Foi cerca de 1 bilhão a mais do que há 4 anos. Então, acho que, né, o Paulo gosta muito de falar, né, dados, fatos. Então, isso é um fato, aumentou muito, justamente porque todo mundo começou a perceber, né, Paulo, principalmente porque conteúdos políticos não são os que mais engajam nas redes. Então, a gente realmente precisa sair ali do orgânico e tentar alcançar, né, o eleitorado aí dessa forma com impulsionamento. Acho que é um pouco disso, né? Tem um dado muito legal também, Mariana, que Boulos e Nunes gastaram mais do que Lula e Bolsonaro 2 anos atrás. Esse número já é muito... Eu estou falando de São Paulo versus uma eleição nacional. Presidencial. Sabe? Então, assim, eu acho inegável o tamanho que isso vai tomar daqui para frente. O que faz também, o que muda o mercado, no sentido que a propaganda paga, ela fica mais cara, né? Você imagina. Vocês são um leilão, né? Se eu tenho... um leilão. Mas que serve para qualquer negócio. A lei da oferta e da procura. Oferta e procura, exatamente. Tem a CBN. Se eu tenho 1.000 pessoas querendo colocar e eu só tenho espaço para 5, eu tenho um valor. Se eu tenho 1 milhão de pessoas procurando o mesmo espaço para 5, eu vou ter um valor maior. Então, isso aconteceu também. Tinha coisa que eu impulsionava com 0,01 centavo em 18, que eu estava pagando R$2, R$3, R$4 em 24. Paulo, temos tempo para já despedir ou será que a rede vai chamar a gente? A rede já vai chamar a gente, Pedro Panoc. Tem 2 minutinhos. Você ainda tem mais dúvidas? Ou o Paulo quiser, precisa ir? Como é que tá seu tempo, Paulo? Você consegue aguardar só uns minutinhos pra gente voltar e fazer um último questionamento e se despedir com tranquilidade? Pode ser? Que a rede, às vezes, ela nos engana. Então, vou pedir pra você ficar só mais um tempinho conosco. A gente faz esse intervalo e aí a gente volta já já. Valeu. Repórter CBN. Terça-feira, 29 de outubro de 2024. O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou oficialmente o apoio dele à candidatura de Hugo Mota, do Republicanos, para a sucessão no comando da casa. Lira fez um pronunciamento na residência oficial da Câmara nesta manhã, diante de líderes partidários. A eleição está marcada para fevereiro de 2025.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, anulou as condenações do ex-ministro José Dirceu na Operação Lava Jato. Na avaliação de Gilmar Mendes, o ex-juiz Sérgio Moro atuou para atingir o presidente Lula, argumento usado pela defesa do ex-ministro. Com a decisão, os direitos políticos de Dirceu serão restabelecidos e as sanções judiciais aplicadas perdem efeito. O ex-ministro foi condenado a mais de 20 anos de prisão por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro em esquemas de corrupção da Petrobras. O ex-estrategista do ex-presidente Donald Trump, Steve Bannon, saiu da prisão nesta terça-feira, segundo o jornal The New York Times. Ele estava preso porque se recusou a colaborar com uma investigação do Congresso dos Estados Unidos sobre o ataque ao Capitólio em janeiro de 2021. Bannon cumpriu sentença de 4 meses. O Parlamento de Israel aprovou 2 projetos de lei que proíbem a Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos de atuar no país e classificam a entidade como organização terrorista. O gesto aprofunda a crise entre o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e a ONU. A aprovação dos textos também deve dificultar ainda mais a distribuição de auxílio humanitário na faixa de Gaza. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Nós, mulheres, junto do governo de Mato Grosso, nos unimos no movimento MT por Elas, para dizer basta. Basta a violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial que nos abate diariamente. Com Ser Família Mulher, o governo de Mato Grosso acolhe qualquer vítima de violência doméstica. Disque 180, em caso de emergência 190. Governo de Mato Grosso. CBN Cuiabá 95,9. Olá, sou o soldado Roseno do Corpo de Bombeiros Militar e tenho um recado muito importante para você. Estamos enfrentando uma seca severa e o risco de queimadas é altíssimo. Mesmo com o trabalho contínuo do governo de Mato Grosso, com os melhores equipamentos e equipe preparada, o fogo não dá trégua. Não seja você aquele que vai destruir nosso meio ambiente causando incêndios florestais. Quem faz isso será multado e processado. Ao ver um incêndio florestal, denuncie. Ligue 193. Contamos com você. Governo de Mato Grosso. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, no início das manhãs da CBN. Apresentação, Frederico Goulart. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Ginkgo Cidade Jardim, o primeiro condomínio de Cuiabá com a Academia Tecnogym. Dez horas e 6 minutos, já de volta aqui na CBN Cuiabá, na companhia de Mariana Bonjour e também do Paulo Loyola, que é nosso convidado desta manhã, estrategista político e professor de marketing político. Gentilmente nos atendeu, né, Mari? Pedi para ele ficar uns minutinhos aqui conosco. Não sei se o Pedro tem mais alguma dúvida, Mari. Eu ia só trazer também uma curiosidade. Posso? Rapidinho? Pode. Paulo, você falava ali de alguns detalhes ao longo aqui do nosso bate-papo. Você falava um pouquinho dessa questão da esquerda, talvez, né, dos partidos ali como o PT, por exemplo, se adaptarem um pouco a esse universo do digital, né, da rede social. E ontem o Igor estava comentando aqui alguns assuntos mais ali no âmbito nacional. Ele até falava, Mari, que quando a gente fala da direita, né, muita gente fala, o bolsonarismo está perdendo força e está aparecendo outros nomes, né, como o próprio Tarcísio, o Caiado, enfim, alguns outros nomes que ele citou, enquanto ali na esquerda também a gente está muito ainda centrado na figura do Lula, né? Aí eu queria aproveitar o Paulo para saber se também tem uma relação com isso, essa dificuldade que ele falou da esquerda, talvez estar mais presente no digital. Isso dificulta o aparecimento
surgimento ou fortalecimento de nomes, e para a direita, que está mais habituada, isso é mais fácil? Tem como fazer essa relação também, Paulo? Ou como diz meu pai, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Eu iria na linha do seu pai. Seu João Batista, tá nos ouvindo. Senhor João Batista, muito sábio, meus parabéns. Mas, brincadeiras à parte, que não dá para você pegar um assunto tão complexo e fazer uma relação tão direta e dizer que uma coisa é causalidade da outra. Tá? Porque são múltiplas variáveis que influenciam o campo. Tá? E se eu tivesse que ficar falando aqui dos problemas da esquerda, de renovação e tudo mais, eu precisaria de outro bate-papo, já anota aí na agenda da Mari. Pode botar 3 programas aí, porque essa é a minha grande discussão com o campo progressista nos últimos 8 anos, pelo menos. Especial Mari, Bonjour e Paulo aqui teremos. Eu lembro que eu comecei, eu tava lembrando disso aqui, eu comecei a fazer essa discussão com amigos na eleição do Freixo no Rio em 2016. A gente está desde ali dizendo, gente, tem um limite, tá? Tem um teto. Que alguns discursos conseguem chegar. Eu vou escrever sobre isso hoje, inclusive. Tem muita gente na esquerda, e eu vou começar a minha fala por isso, porque eu queria fazer uma correção de um senso comum que me parece muito errado. As pessoas falam assim, não, porque a esquerda está errada em insistir nas pautas identitárias. E eu gosto de dizer, antes de tudo, que não existe pauta identitária só da esquerda. A direita com empresários, a direita com evangélicos, a direita com polícia, isso também são identidades. Policial também homens brancos, empresários de meia idade, isso também é uma identidade. Só que a gente convencionou chamar identitário e relacionar isso às pautas de mulheres, às pautas de negros, às pautas LGBT, às pautas de povos tradicionais e tudo mais. Então, dito isso, eu não acho que a esquerda, para expandir, ela tenha que abandonar essas pautas. Isso me parece um erro. Vai abandonar o feminismo? Vai abandonar a pauta da negritude? Vai abandonar a pauta LGBT? Não vai. Né? Isso, inclusive, foi o que levou uma boa parte, um certo tamanho da esquerda atual. Agora, o que eu acho que se coloca? Que a gente tem um ponto que, para expandir, essas pautas talvez devam trabalhar numa outra abordagem, pelo menos. Vou dar um exemplo de uma campanha que eu fiz em Anápolis, incrível, da Andréa Rezende, mulher mais votada da cidade, que fez uma campanha extremamente feminista sem usar a palavra feminismo. Repara, ela falava de violência doméstica, ela falava da quádrupla jornada, questões que mulheres de esquerda e mulheres de direita se identificam de maneira muito tranquila. Né? Não há uma negação desse fato. Ninguém é a favor da violência doméstica, nem na direita nem na esquerda. Então, o que talvez precise acontecer é uma certa expansão do campo e uma revisão da pauta e uma modulação do discurso a depender do tipo de pessoa com a qual você está dialogando. Que eu acho que aconteceu um pouco aí. Bem o que a gente acompanhou aqui. E repito, gente, eu não tenho os números exatos, mas talvez tenha sido a única campanha do Brasil onde o majoritário do PT fez mais voto do que o Lula localmente. Isso não é pequeno, isso não é desprezível, isso não é irrelevante. Né? Porque, de fato, fez ali a própria campanha da Juliana em Porto Alegre, foi uma campanha que a gente falou, não vai subir imposto, a gente vai ajudar empreendedor, poderia ser caracterizada até como uma centro-direita em algumas pautas ali, em outras numa centro-esquerda, jogando bem ali no centro político mesmo. E, de fato, aí quando você vai ver o segundo turno, dos 20% dos votos da Juliana, metade só vai para Rosário. Então, estou trazendo aqui alguns elementos que eu acho que, de fato, assim, a esquerda precisa dialogar mais, se quiser, né, vencer o pleito dentro do campo progressista, que eu até faço uma brincadeira que eu tenho falado uma coisa tipo, para mim, o governismo do Lula venceu a eleição. O Eduardo Paes, quando faz o agradecimento pela sua eleição no Rio de Janeiro, a primeira pessoa que ele agradece é o presidente Lula. Vamos dizer que essa não é uma vitória do presidente Lula? Eu acho que não é possível de fazer. Em BH, mesma coisa.
E a gente está falando aí do que eu brinco que são os swing states brasileiros, né? Rio e Minas estão sempre ali girando, às vezes mais à direita, às vezes mais à esquerda. São estados em disputa, são estados com uma ideologia menos consolidada do que você tem no Nordeste mais à esquerda, no Sul mais à direita, no Centro-Oeste mais à direita. Então, eu acho que tem desafios. Agora, desculpem até o tamanho da resposta que acabou ficando meio longa. Imagina. Mas a esquerda tem umas dificuldades atuais de estética, de diálogo, de como é que distribui o conteúdo, do formato, do tom, da mensagem, que, mais uma vez, não são as únicas dificuldades. Eu já falei, por exemplo, da questão das emendas aqui, que estão muito concentradas na direita. Mas a gente não pode deixar de olhar isso e deixar de olhar essas dificuldades e deixar de olhar, por exemplo, quem conseguiu fazer isso bem e fez belas campanhas à esquerda, como, por exemplo, a Natália Bonavides em Natal, sabe? Fez uma bonita campanha, chegou com quase 46% ali no fim. Para uma mulher jovem petista, ainda que num estado nordestino, está muito longe de ser desprezível, aponta um caminho de fato, né? Então tem questões da linguagem, das pautas. Por exemplo, tem uma coisa que eu odeio, né? Eu me considero um cara de esquerda, não sei se já tinha ficado claro aqui, mas eu odeio a expressão pobre de direita. Ela é extremamente do Gessé de Souza, virou livro, e muita gente da esquerda pegou. E isso mostra muito mais, na verdade, a dificuldade que as esquerdas e o progressismo têm em dialogar com as bases do que qualquer outra coisa. A gente vai voltar para Mano Brown 18. Não é só uma questão de a esquerda precisa voltar para a base. A esquerda até pode ir para a base, mas se ela chama a pessoa ali de pobre de direita, sabe, por exemplo, teve muita gente da esquerda falando, Porto Alegre merece mesmo inundar, votando no Sebastião Melo. Gente, olha o tamanho do absurdo que é um negócio desse, sabe? É surreal, né? É muito surreal, pô. É muito surreal. E isso, de fato, afasta a esquerda das pessoas. E não tem como não afastar. Me afasta, que sou de esquerda. Imagina quem não é, sabe? Eu me sinto atacado quando eu vejo um negócio desse, sabe? Imagina para quem está ali numa realidade ainda mais distante da esquerda. Mas eu acho que são muitas as dificuldades. E aí vai também numa questão de origem, né? A esquerda tem uma origem sindical, que é uma instituição que decaiu muito nos últimos anos, perdeu poder financeiro, inclusive. Vem de uma origem até do pensamento das universidades, que se a gente for que é muito hermética, que é muito fechada, que é muito inacessível, né, para a população de maneira geral. Então, eu vejo assim uma generalização boba e tudo mais, mas as pessoas da direita estão querendo ganhar campo e falar com mais gente. As pessoas da esquerda estão querendo ser aceitas pela esquerda. Estão preocupadas se vão ser canceladas ou não ali pelo movimento em questão. Então, repito, assim, sem querer ser simplista, numa resposta que já ficou longa, mas que deveria ser muito mais longa, eu acho que tem alguns elementos aí para reflexão nossa. Pedro, tem uma última dúvida por aí, antes da gente se despedir? Tem uma rapidinha essa aqui, e a certa resposta também vai ser assim, meio rápida. Tem uma dúvida, ô Paulo. Quem eventualmente saiu ali, de certa forma, não vitorioso, do ponto de vista do marketing, a gente tem até um termo, né? Simplesmente pega a viola, coloca na sacola, no saco e se retira até o próximo show. Como é que é um comportamento, como deve ser o comportamento, especialmente em se tratando de redes sociais, efetivamente do universo do marketing? Faz-se o que diante dessa situação? Só vai, de fato, chorar as pitangas ou não? Qual que é o posicionamento na tua visão? Bem, na verdade, não. Pelo contrário. E tem muito derrotado na urna que sai vitorioso na eleição, né? Vou pegar o exemplo talvez maior aqui. Por exemplo, o André Fernandes, em Fortaleza, sai como talvez uma das maiores lideranças da direita no país, pelo que fez num estado, numa cidade extremamente progressista, extremamente de esquerda. Você até mencionou essa questão do Lud aqui, que foi mais votado. Ele também fez esse processo lá, né?
ele recebeu mais voto do que o próprio Bolsonaro, no caso. No caso da capital do Nordeste, isso poderia até ser mais óbvio, mas Fortaleza ali também tem um lado muito voltado para a direita, que nos últimos anos tem se acentuado, né? Expandir o mercado, expandir o campo. Ainda que 2 anos depois não seja a mesma população, não seja o mesmo comportamento e outros elementos tenham acontecido ali. Isso tem a ver também até com as brigas que o PDT teve ali também, que o grupo se dividiu, uma parte foi para o PSB e tudo mais. Mas tem outros elementos políticos ali da região que ajudam a explicar esse ponto. Agora, especificamente falando da questão do pós, pelo contrário, tem gente, por exemplo, vou pegar mais uma vez a eleição da Juliana Brizola, que sai de uma eleição de 6% em 2020 para uma eleição de 20% em 2024. Esse crescimento é inegável e esse crescimento ele é percebido pelo mundo político. Tá? A Maria do Rosário, que foi para o segundo turno, do meu ponto de vista, pode até crescer a sua votação, eu acho até que cresce, porque ficou em destaque durante muito tempo, foi muito defendida pelo campo, mas não sai necessariamente politicamente maior desse processo. Politicamente, não em termos de voto. Pode até sair maior em termos de voto, mas não sair maior politicamente, ainda que isso seja um pouco difícil de explicar e entender. Agora, essas figuras precisam continuar. Se são figuras da situação, continuar representando a situação. Se são figuras de oposição, continuar exercendo sua oposição. Se são figuras mais ao centro, apontando problemas de ambos os lados. O centro, inclusive, tem esse desafio, né, de colocar-se nesse lugar. Agora, pelo contrário, não vai, como eu vou usar de novo a expressão, não tem mais bobo na política. Cada vez vai ser mais difícil você chegar num pleito sem ter tido um trabalho muito estruturado de rede, a não ser que você domine muito juridicamente, economicamente, politicamente, as estruturas locais que decidem a política naquele território. E quanto maior o território, mais difícil vai ser fazer isso ao longo dos próximos anos. É um caminho sem volta, é um caminho inevitável. Respondido, Pedro. Paulo, bom, já extrapolamos nosso tempo aqui. O pessoal do esporte já deve estar com um pouco de raiva de mim. Pedro Lima ali também esperando, aguardando. Pedro Lima tá louco pra criticar o Cuiabá, menino. Mas, Paulo, te agradecer muito por esse tempo. A gente passou aqui mais 20 minutos do nosso programa. Mas realmente é porque tá sendo muito bom, então por isso que surgem essas dúvidas. Muito obrigada por esse tempo. Quero que você se despeça, deixe também suas redes sociais para quem tiver mais interesse de continuar essa conversa aqui com você. Mais uma vez, obrigada, e pode deixar a Cami que eu vou marcar outra vez com o Paulo para ele voltar e terminar essa conversa de hoje. Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo. Foi um prazer recebê-lo aqui nessa manhã. Virtualmente, né? Gente, muito obrigado. Muito obrigado aí, uma honra. Já aceito desde já o convite para voltar. Vai ser um prazer enorme. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado aí a todos da CBN pelo convite. Muito, muito importante para mim. E é isso. E quem quiser me acompanhar aí no Instagram, @peloiola, tô por lá. É a principal rede que eu uso. A gente pode continuar batendo esse papo. Muito bem. Só para ilustrar aqui o que o Paulo falou, Mari, ele comparou nessa situação do Lula. O Lula, aqui no segundo turno na capital mato-grossense, recebeu 133.852 votos. E agora o Lúdio, né, nesse segundo turno, 147.127 votos, para deixar aí registrado também os dados, né, dessa informação que o Paulo compartilhou. E eu confesso que eu nem havia prestado atenção. Eu também não. Também nisso, um detalhe interessante que o Paulo compartilhou conosco. Obrigada mais uma vez. CBN Cuiabá está sempre à disposição. Fica à vontade para nos pautar por aqui também. E obrigada, Mari, pela companhia. Obrigada, até semana que vem. Obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam no YouTube. Terça-feira tem mais e até semana que vem. Muito bem. E teremos um derby pela frente, né? O Corinthians ganhou do Cuiabá aqui. Já deixa um palpite seu aí, que eu acho que é final de semana esse jogo, né? Palmeiras e Corinthians. Qual é o teu palpite? 2-1. 2-1, né? Tá bom. Pra dar não precisa nem falar pra quem, né? Não, aí tá óbvio, né? Só temos Palmeiras. Qual é o teu time, Paulo? Você tem algum time de coração? Gente, vamos voltar a falar de política. Eu sou vascaíno. Vascaíno, né? Tá bem. Esse ano o Vasco tá bem. Ganhou ontem também. Donos do 10º lugar do Campeonato Brasileiro. E eu gosto do Vasco. O Vasco é parceiro do Palmeiras, exatamente. A gente simpatiza. Eu gosto dele, é ele que não gosta de mim. Ó, o Pedro Lima já levantou aqui, tá expulsando Mariana Bonjour. Obrigada, Paulo. Obrigada, Mari. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Tchau, já o esporte entra em campo.